Já estão usando, né? Pois é. Então, bom dia para todo mundo. Ó, esse assunto física é um pouco estranho, né? Eu acho que essas disciplinas de física são muito cedo. Eu mesmo paguei física no. Gente, eu não lembro mais. Física um, Física 2 eu paguei no sexto semestre. Isso eu tenho certeza. E a um eu paguei no quinto. Então vamos lá, né? Aí, EDO vocês vão usar isso aqui. Cálculo vetorial direto vocês vão usar. Cálculo numérico também. Análise. Ah, não sei, vocês não vão pagar análise 2, né? Enfim, mas é algo que se usa em tudo. Funções. Então a gente vai começar. Eu vou falar um pouquinho de funções de duas variáveis, duas e três. E aí depois a gente vai. Eu já vou para derivadas parciais de várias variáveis. Nossa. Então, funções de várias variáveis e derivadas parciais. Vamos lá, né? Deixa eu só dar uma colada aqui. Eu quero dar uma aula igual a de ontem. O que eu falei aqui? Muito bem, né? Só aqui a gente vai começar a estudar funções que tem mais de uma variável, né? Por exemplo, ó, quando a função tem uma variável, que são todas as funções que vocês estudaram até agora, tem apenas uma variável, né? Por exemplo, essa função aqui, f de x igual a x quadrado, ela tem uma variável, né? Que é o x. A variável justamente é aquela que fica variando, propriamente dito, né? Você vai substituindo os valores aqui, no caso, qualquer valor real, eu vou substituindo os valores. E aí, só tenho uma variável. E aí, por exemplo, se eu só tenho uma variável, eu derivo somente em uma variável. Por exemplo, se eu fosse derivar essa função, né? O derivado dela é x, eu derivo só em x. Quando se for para integrar, integro também só em uma variável, que está indicada aqui, né? Eu derivo só nessa variável aqui. Diferente de uma função que tem duas variáveis, né? Quando ela tem duas, que eu já vou falar, por exemplo, f de x, y. Aqui eu já tenho duas variáveis, a x e a y. E aí, como eu já tenho duas variáveis, a forma de derivar, por exemplo, já muda. A integral, ela já não vai ser uma integral simples, já vai ser uma integral dupla, porque ela tem duas variáveis. E aí vocês vão ver isso tudo no cálculo, essas integrais tudo no cálculo 3, né? Uma integral dupla, porque ela tem duas variáveis aqui, a x e y. Se fosse uma função com três variáveis, aí a integral já é tripla, né? Eu tenho a função aqui com três variáveis, aí a integral é tripla. Então, o que vai determinar se a integral dupla, tripla ou é a integral simples mesmo de uma variável é a quantidade de variáveis que a função tem, tá? E a gente vai começar a estudar um pouco dessas funções, principalmente a parte de derivação. A parte de integração delas é o cálculo 3. E aí, por exemplo, né, outra função de uma variável, é muito também uma coisa que é comum você dizer onde eu posso calcular, né? Por exemplo, aqui, f de x igual a raiz de x. O que que não pode acontecer? A raiz ela não pode ser negativa. Por exemplo, eu não posso calcular o f de menos 1.
Porque aqui ficaria raiz de -1, e é isso aqui. Nos reais não dá, né? Nos complexos pode acontecer, números complexos, mas no conjunto dos números reais isso não acontece. E aí, aqui, por exemplo, x já tem que ser maior ou igual que zero, né? Então, tudo isso aqui para funções de uma variável, a gente vai ver para funções de mais de uma variável, né? Principalmente duas ou três variáveis, tá? Então, vamos começar. Eu vou colocar a definição. A definição de uma função de duas ou três variáveis, ou quatro, é a mesma, a definição é igual ao de uma variável, tá? Mas eu vou resumir o que está no livro. Deixa eu ver. Uma função de duas variáveis. Vamos lá. Uma função de duas variáveis. Duas variáveis a valores reais. Uma função de duas variáveis a valores reais é uma função dada por. São basicamente assim, ó. F, né? Aí, o domínio é um conjunto que é um subconjunto do R2 em R. Essa expressão aqui, ó, a valores reais, tá vendo? Significa que ela chega, a imagem é um subconjunto dos reais. Essa expressão a valores reais significa exatamente isso. Uma função que ela tem duas variáveis, ela pega um ponto do R2 aqui, ela pega um ponto do R2 e leva num elemento f de x, y que é real, tá? Que é um número real. Onde o a é o domínio da função. Eu acho que essa definição aqui tá resumida, tem muito, não vou colocar tudo o domínio da função. E aqui a notação para o domínio é df, assim, notação. O a geralmente escreve assim, domínio, né? Domínio de f. E aí o domínio é o conjunto que vai determinar onde eu posso calcular ou não, é aquele conjunto que vai dizer quais são os pontos que eu posso calcular a imagem. A mesma coisa, né? Para funções de uma variável, a mesma ideia que você tem para funções de uma variável. O domínio é o conjunto que vai dizer o que você pode ou não pode fazer, né? Por exemplo, aqui eu só posso calcular imagens de pontos maiores ou iguais que zero. Aqui nessa primeira eu posso calcular quaisquer pontos, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui. E aí, essa imagem, como eu falei, a valores reais, quer dizer que a imagem é um subconjunto dos reais. Por exemplo, é uma função que f de xy é igual a x mais y. Aqui eu estou calculando, ela está saindo da R2, porque ela tem duas variáveis, ó, e ela chega em R, porque o resultado é um número real. Por exemplo, se eu calculasse f de 3, aqui vai ser 3 mais 3, o resultado, né? 6. A imagem de um ponto é um número real.
f de 1, 0, né? É 1 mais 0, que é 1. O f de 0, 1 é a mesma coisa, né? E aí por aí vai, né? 0 mais 1. Então, a valores reais significa que o resultado da operação pelaquela expressão vai ser um número real. E aí, quando a função tem mais de uma variável, muda muita coisa. Muda como é que se calcula o limite, muda como é que se calcula a derivada, assim, muda entre aspas, né? Os princípios são parecidos, mas a estrutura muda um pouco. E aí, como eu falei também, a integral muda. E aqui, por exemplo, como é que eu determinaria o domínio, né? Deixa eu ver se alguém escreveu alguma coisa aqui. Não, né? Como é que eu escreveria o domínio? Aqui, no caso, o domínio é o próprio R2, porque eu posso calcular a imagem de qualquer ponto. Eu posso somar quaisquer dois números, né? Eu tenho dois números aqui, eu posso calcular a soma de quaisquer dois números. Não tem restrição. Então, o domínio, e aí você pode escrever algebricamente do mesmo jeito que se escreve para funções de uma variável, e escreve assim, né? Os x e y no R2 são os pontos do R2. Aliás, o domínio é o próprio R2, né? Não tem restrição. Eu posso escrever simplesmente que o domínio é o R2. Isso aqui significa que eu posso calcular a imagem de qualquer ponto. E aí essa fala calcular a imagem é só calcular o ponto, né? O valor daquele ponto. Diferente desse outro exemplo aqui, ó, que eu vou pegar. Por exemplo, f de x, y igual a raiz de x menos y. Essa função eu já não posso calcular a imagem de qualquer ponto. Porque, por exemplo, se eu calculo o f de 2, 1, aqui eu posso calcular, né? Porque fica 2 menos 1 da raiz de 1, que o resultado é 1. Mas, por exemplo, eu não posso calcular o f de 1, 2. Porque se eu olhar a expressão ali, ó, não é x menos y, o f de 1, 2 fica raiz de 1 menos 2, que é raiz de menos 1. Isso aqui não está nos números reais. É um número complexo, mas nos reais não tem. Então, essa aqui já tem uma restrição, porque está imposta, é uma restrição imposta pela raiz, porque o resultado do que está dentro da raiz não pode ser negativo, né? Tem que ser maior ou igual que zero. E aí, é a mesma ideia do que se usa numa função que tem uma variável, né? Aqui eu tenho que restringir, né? Então, para que os valores, por exemplo, para que tenha sentido, x menos y tem que ser maior ou igual que zero, que é a expressão que está dentro da raiz. Que é a mesma coisa de dizer que x é maior ou igual que y, né? Ou x maior ou igual que y, a mesma coisa de dizer que o y é menor ou igual do que x. Aqui vocês podem... E aqui a gente pode escrever o domínio de forma algébrica e geométrica, né? Por exemplo. Domínio da função. Pode escrever assim, são os pontos do R2, tais que o y é menor ou igual que x. Ou seja, eu posso calcular a imagem de qualquer ponto, desde que o y seja menor ou igual que x. Se for igual, o resultado dá zero, né? Se você pegar o f, onde o ponto é igual, por exemplo, 1, né? E aí dá zero. E aí, é costume também desenhar esse domínio de forma geométrica, porque aqui é a forma algébrica, né, essa estrutura aqui, bem conhecida, que é a mesma que é usada numa função de uma variável
Mas também é comum escrever desenhar, digamos assim, o gráfico do domínio, né, digamos assim. E aí você, basicamente, é interpretar esse conjunto aqui, ó, graficamente. E como é que faz isso, né? Eu desenho o R2, a mesma coisa. Aí, você pode usar o décimos também, viu? Eu vou fazer daqui a pouco um décimos. E aí você pode, por exemplo, eu quero desenhar, o que significa y menor ou igual que x quadrado. E aí você primeiro se atém à igualdade, né? Eu olho primeiro a igualdade, y igual a x. A y igual a x é essa reta, que eu acredito que você já conhece, né? Essa reta aqui, ó. Tá? E aí, y menor ou igual que x são todos os pontos que estão abaixo da reta. Aqui, ó. Isso significa que qualquer ponto que eu pegue nessa parte que eu pintei, qualquer ponto aqui, eu posso calcular a imagem pela aquela função lá de cima, né? Pela raiz de y menos de x menos y, porque o y é menor do que x. E o ponto fora eu não posso calcular, porque inverte. O y já é maior. Por exemplo, se você colocar isso no décimos, y menor ou igual que x. Tá vendo? Ele é exatamente o que eu fiz. Essa reta aqui, que está em vermelho, é a reta y igual a x, mas como eu estou pedindo y menor ou igual que x, aí pega toda a parte de baixo. Então, qualquer ponto que está nessa área vermelha, eu posso calcular a imagem. Qualquer ponto na área branca, eu não posso. E que se você inverter, vai pintar outra, né? Por exemplo, se eu colocar y maior ou igual do que pinta a parte de cima, ok? É muito comum desenhar o domínio, escrever ele tanto algebricamente, essa aqui, quanto geometricamente, desenhar o que significa isso aqui, né? Isso aqui vocês vão fazer muito no cálculo 3, que é ter um conjunto, não necessariamente o domínio de uma função, mas você ter um conjunto dessa forma e ter que desenhar a representação dele graficamente. Outro exemplo, né? Essa função aqui. Como tem a raiz, eu não posso calcular a imagem de qualquer ponto, né? Aqui já tem uma restrição, que, por exemplo, para ter sentido, isso aqui tem que ser maior ou igual que zero, né? Lembrando, ó, só uma coisa, esse gráfico aqui não é o gráfico da função, tá? O gráfico da função é outra coisa, que ainda vou falar. Acho que eu vou falar na aula de sexta que vem. Porque o gráfico dessas funções aqui não são tão simples de desenhar quanto numa função de uma variável. Como a função de uma variável, você pode usar até derivada para desenhar os gráficos, né? Aqui não, tem mais sentido para vocês usar mesmo o computador para ver o gráfico. Mas aqui é o gráfico do domínio, não é o gráfico da função. Mas vamos lá, né? E aí, para ter sentido aqui, isso aqui tem que ser maior ou igual que zero, né? Tem que ser maior ou igual que zero, que é a mesma coisa de 1 ser maior ou igual do que x ao quadrado mais y ao quadrado. Ok? Que é a mesma coisa do que x quadrado mais y quadrado ser menor ou igual que 1, né? Aí aqui, que equação é essa daqui, né? X quadrado mais y quadrado igual a 1 é a equação da circunferência de raio 1.
E aí, o que, que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que, para ter sentido aquela função, essa daqui, eu só posso calcular pontos que satisfazem essa condição aqui, né? Significa que elas estarão ou no próprio contorno da circunferência, na circunferência, ou no interior, né? Aqui, ok? Então, o domínio dela é esse conjunto aqui, ó. O que está dentro do círculo mais o contorno, que está em preto. Aí, novamente, esse aqui é o gráfico do domínio, né? Não é o gráfico da função, que o gráfico da função eu vou falar em outra aula. Porque nessa aula aqui eu quero só apresentar as funções e também explicar para vocês a derivada parcial, já, para vocês já começarem a treinar. Aqui, e assim, essas funções a gente vai, a partir de agora a gente vai ver vários exemplos, mas junto com as operações, né? Não separado. Vou ver aqui, não, agora que é derivada parcial. Tá, vamos lá. Ok? Depois a gente, sim, tem uma aula que eu vou falar só de gráfico com curvas de nível, que é uma, mas eu vou deixar para uma aula separada. Mas nessa aula eu quero que vocês já vejam logo derivados parciais. Então vamos lá, né? E derivados parciais é que quando a função ela tem mais de uma variável, você tem mais de uma maneira de derivar. Não é nem mais de uma maneira de derivar, é mais de uma derivada, ou de um tipo de derivada, né? Tem essas derivadas parciais. Tem também uma derivada, não é o que é uma derivada, mas quando a função é diferenciável, vocês. Tem uma maneira de escrever a função, uma equivalência em relação à derivada do cálculo 1, mas isso aí talvez a gente nem veja porque não dá tempo. Que era para vocês verem, né? Porque precisa. E também derivada direcional, que também é uma espécie de derivada. Então, quando a função ela tem mais de uma variável, existem vários tipos de derivada. Aliás, não só essas três que eu falei, mas tem outras aí. Aí depende muito da área que a pessoa estuda, né? Mas, digamos assim, a mais comum, que todo mundo tem que aprender, é derivada parcial. Que é muito útil em várias situações, né? Vários problemas, como vocês falaram aí, de física, usam derivadas parciais, ou usa a teoria, né? Porque, sei lá, a equação do calor, né? A equação da onda, umas equações assim, df, né? Eu não sei nada de física, por exemplo, a equação. Isso aqui é a segunda derivada parcial, derivando por exemplo, essa daqui é a segunda derivada da f, derivando duas vezes na primeira coordenada. A outra, a mesma coisa. Então, muitos problemas difíceis são modelados por derivadas parciais. Então, vamos lá. Então, vamos aqui. Eu vou colocar. E aí, a ideia de derivada parcial é porque você não pode derivar ao mesmo tempo. Não é que não pode, né? Mas até que dá, mas você pode derivar. Você não precisa, na verdade, derivar tudo ao mesmo tempo. Você pode derivar uma variável de uma vez e ou a outra variável depois, né? Separada da primeira. E você deriva do mesmo jeito que se deriva no cálculo 1. Tem essa vantagem, né? Só tem que prestar atenção em alguns detalhes, mas a gente vai ver. Então, eu vou colocar a definição aqui da derivada parcial. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Então, a definição que eu vou colocar vai ser para duas variáveis, mas é a mesma coisa que se faz com três variáveis, mas a gente vai ver na aula que vem. Continuação, né? Dessa aula aqui. Então, duas variáveis. Então, como é que faz, né? Eu vou pegar uma função
de duas variáveis. Aí, essa parte aqui é exatamente o capítulo 10 do Guidorize, tá? O começo do capítulo 10 é esse aqui. Então, seja uma função, e aí eu vou fixar uma das variáveis. Então, a primeira que eu vou fixar vai ser y, tá? Depois vocês vão entender isso com mais calma. Então, fixemos. Ficou estranho, né? Eu vou fixar um y0 em R e vou definir uma função, uma outra, g de x igual a f de x, y0, tá? Você tem, a priori, uma função com duas variáveis, só que essa segunda eu vou fixar, eu vou mantê-la parada, e vou só variar agora a primeira. E aí eu vou calcular a derivada dessa função g com respeito a x, tá? Daí eu vou calcular essa derivada no ponto x0, g' de x0. E aí, qual é a definição da derivada de uma variável, né? Lá do cálculo 1, é o limite, né? Do g de x menos g de x0 sobre x menos x0, quando x tende a x0, tá? Essa é a definição. E agora eu vou substituir essa expressão aqui, ó. Então, quem é o g de x? G de x é o f de x, y0, menos f de x0, y de 0. Na verdade, y0. Sobre x menos x0, x tendendo a x0. Aí esse limite aqui, ó, quando ele existe, esse limite, quando ele existe, ele vai ser a derivada parcial da f com respeito a x. O limite acima, se existir, é a derivada parcial, né, de f com respeito ou com relação. Tem várias maneiras de falar, né? A variável x denota-se por, né? E a notação é a seguinte. É assim, né? Aliás, a derivada, nananã, tá faltando em relação, no ponto, tá faltando uma coisa aqui, ó. No ponto x0 e y0. Deixa eu apagar aqui. Aí denota-se por assim, tá?
Aí como é que você lê essa expressão? Derivada parcial de f com respeito a x no ponto x0, y0. Ou você pode falar em relação a x ou na variável x. Né? Tem várias maneiras de dizer, mas assim, acho que a mais comum é com respeito a x. Na verdade, todas elas são comuns, assim. Todo mundo usa uma ou outra. Você pode falar df dx. Então, deixa eu colocar o limite aqui, eu vou explicar algumas coisas da pronúncia, né? Então, esse limite aqui, que é a derivada parcial de f com respeito a x. Aí, esse símbolozinho aqui, se não me engano, o nome dele é del, mas acho que é assim, del. Aí, mas você lê, né? Você fala d mesmo, como se fosse um d lá da derivada de uma variável, né? Por exemplo, esse aqui, ó. Você fala. Não, dx não. Esse aqui você fala df dx. Aqui você fala a mesma coisa, df dx. Mas se você falar del f, del x também não é nenhum pecado, não. Ok? Mas a pronúncia, assim, você fala a mesma coisa, df dx, mesmo não sendo um d, né? Mas é assim que se fala. E você pode falar a derivada parcial da f com respeito a x no ponto x0, y0, ou derivada parcial de f em relação a x no ponto x0, y0, ou derivada parcial de f na variável x no ponto x0, y0, tá? Tem essas três maneiras mais comuns. Ou de f em x, enfim. E aí esse limite aqui. E aí tem a de y, como é duas variáveis, tem a derivada parcial de f em x e a derivada parcial de f em y, que é a mesma coisa, né? Eu pego uma função. Aí daqui a pouco eu vou fazer vários exemplos, tanto nessa aula como na aula que vem, vários exemplos, como é que se calcula mesmo, né? Por outro lado, né, se eu... Agora, lá para definir com variável x, eu fixo a segunda variável. Agora, para definir a do y, eu fixo a primeira variável. Então, fixando a segunda, né? Fixando. Agora, eu não vou fazer a mesma conta do outro, tá? A derivada parcial, eu já vou colocar do y. A derivada de f em relação a y. É craseado? Não é craseado, não. Eu botei uma crase bem aqui em algum lugar. Em relação à variável. Em relação a x. Não sei. Em relação a y. Agora, acho que coloco. Em relação a y, não coloco. Agora, em relação à variável. Não sei. Então, é no ponto y0 e x0, né? É definida por df dy. Aí o limite. Aí já muda, né? Aqui é y indo para y0. Agora, como foi fixado x, a primeira é fixa e o que está variando é a segunda. Aqui, né?
tá? Aí a mesma coisa. Aqui você fala derivada parcial de f com respeito a x, ou em relação a x, ou na variável x, no ponto x0, y0, esse limite aqui. Ok? Aqui, aí eu vou fazer um exemplo. Alguém tem alguma colocação? Por enquanto não, né? Eu vou fazer um exemplo usando a definição, e aí depois a gente vai fazer mesmo derivando sem usar a definição, né? Que é o mais comum, que vocês vão usar mais vezes. Por exemplo, ó, eu vou pegar essa função aqui, f de x e y igual a x quadrado mais y quadrado. Aí eu vou calcular df dx, df dy, tá? Aí vocês vão ver aqui o resultado aqui. Então vamos lá. df dx no ponto x, y. Aí a definição é o limite, né? De f de... Como é a primeira que está variando, f de x, y0, menos f de x0, y0. Aí, sobre x menos x0, quando x tende a x0. E aí agora é só usar a expressão da função, né? Lembrando que a expressão da função é x quadrado mais y quadrado, né? Aí que eu só substituo, vai ficar como, né? Limite de f de x, y0 é só substituir aqui. Onde tem y0, eu coloco... Onde tem y, eu coloco y0, né? Então fica x ao quadrado mais y0 ao quadrado menos... Aí f de x0, y0, x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado sobre x menos x0, né? Agora eu resolvo isso aqui. Então vai ficar x ao quadrado mais y0 ao quadrado. Menos aqui eu vou fazer jogo de sinal. Aí vocês observem que esse y aqui ele vai cancelar. Aqui, ó. Ele menos ele dá zero. Então aqui eu vou obter limite, né? X tendendo a x0. X ao quadrado menos x0 ao quadrado. Tá? Aí aqui assim, esse limite aqui é um limite de uma variável. Aí você pode usar L'Hopital, é fácil usar L'Hopital aqui, ou também aquela fatoração, né? Vocês lembram, o produto da soma pela diferença, né? A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a menos B vezes A mais B. Você pode usar isso aqui também. Ok? Como ele é fácil, eu vou usar fatoração, só para vocês relembrarem. Tá vendo? O numerador ele fica assim. Aí agora aqui eu cancelo, né? Eu cancelo esse com esse aqui. Aí fica x mais x0. Aí aqui eu só substituo, né? Como é o x tendendo a x0,
Onde tem x, eu jogo x0. Então, fica x0 mais x0, que é 2x0. Então, a derivada parcial da f daquela função com respeito a x é 2x0 no ponto x0 e y0, né? Seja a derivada. E aí, se vocês tentarem fazer com y, da mesma forma, eu vou deixar como exercício, vocês podem tentar. A conta é igual, só troca y pelo x. Da mesma forma, a derivada dessa função, com respeito a y, aqui eu botei x, né? É 2y0. E aí, é mais aqui, eu estou fazendo esse exemplo só para não fazer nenhum exemplo pela definição. Mas o importante é vocês tentarem entender a lógica do que acontece, né? Eu vou pegar o mesmo exemplo e agora eu vou fazer de forma direta, que é como vocês vão fazer basicamente todos os exemplos, sem ser pela definição. Então, vamos lá. Então, vou pegar o mesmo exemplo. E aí, essa ideia aqui é a que vocês vão ter que assimilar, né? Não sei se vocês já estão treinando tanto assim física o suficiente para entender. Mas vamos lá, ó. Eu quero calcular as duas derivadas, né? df dx e df dy. Paguei demais, gente. Tá? Quando você quer calcular a derivada parcial da f com respeito a x, você tem que olhar a y como constante. Você tem que interpretar ela como constante. E quando eu quero calcular a y, x, vocês vão ter que olhar como constante para fazer o cálculo. Então vamos lá, ó. Eu quero derivar essa função aqui com respeito a x. Então, como eu quero olhar com respeito a x, tudo que tem y vai ser constante. E aí, qual é a derivada da constante? Não sei se vocês lembram, é zero, né? Com duas variáveis é semelhante às derivadas dadas implicitamente? Um pouco, porque tem derivada implicitamente também com duas variáveis. Aí, a implicitamente com duas variáveis, aí a mesma coisa. Quando você derivar implicitamente, você tem que escolher uma variável, né? Só para responder a sua pergunta. Sei lá, você tem uma função assim, né? Aí você escolhe uma variável para derivar implicitamente aqui. Aí você deriva ou com respeito a x ou com respeito a y. Mas isso a gente vai ver também, mas é semelhante sim. Mas só que você escolhe uma variável, ou você deriva em x ou em y. Mas a estrutura do cálculo, depois que você escolhe a variável, é a mesma coisa de uma variável. Mas é semelhante sim. Você só tem que ter cuidado com na hora de derivar. Porque como essa história de deixar uma constante e derivar outra pode confundir um pouco. Não, assim, para você não se perder um pouco, né? Mas é semelhante, sim. Mas a gente vai ver. Os exemplos eu vou fazer ainda nas aulas seguintes, né? Eu vou chegar ainda lá. Sim, vamos lá, né? Aí eu tenho tudo que tem y, eu olho como constante. Aí, por exemplo, qual é a derivada dessa aqui? Como eu estou derivando em relação a x, qual é a derivada dessa aqui em relação a x? 2x. Então, eu vou lá e coloco
2x. Agora, o y, como eu estou olhando ele como constante, a derivada dele vai ser zero. Tá? Então, vai dar 2x. Mesma coisa que apareceu na definição, né? Quando eu fiz aquele exemplo todo aqui pela definição, deu 2x0, né? A mesma coisa. Aqui deu x0 porque eu coloquei x0 aqui, tá? No ponto. Mas é a mesma coisa. Ok? E aí, o raciocínio para a y é igual. Se eu tô, agora eu estou derivando a função com respeito a y. Eu vou até colocar a expressão dela aqui em cima, para não ficar subindo. x2 mais y2. A mesma coisa, ó. Agora eu estou derivando em relação a y. Quem é constante é x. Então, quando eu for derivar essa daqui, ela vai zerar. Zero mais a derivada do y, que é 2. E o resultado é 2y. Ok? Então, estou derivando em relação a x, a y é constante. Estou derivando em relação a y, x é constante. Essa é a lógica que vocês têm que aprender. Vou fazer mais exemplos. Ó. F de xy igual a, por exemplo, y2, vou colocar assim, x ao cubo vezes y ao quadrado. Agora, eu vou fazer uma pergunta que não tem nada a ver com... Tem uma coisa a ver, por exemplo, qual é a derivada de uma constante? Aí eu quero que vocês, pelo menos uma pessoa me responda. Qual é a derivada de... Eu sei que vocês não gostam de falar, né? Mas não é uma pergunta tão difícil. Qual é a derivada de uma constante, k que é constante, tá? Vezes x, qual é? Ninguém aí para... Uma constante vezes x. K, pronto, ótimo. A resposta é K. Então, quando eu tô derivando uma constante vezes o x, o resultado é essa constante aqui. Isso que é importante para entender o que eu vou fazer nesse exemplo. Eu vou até colocar aqui no canto, ó. Então, a derivada de uma constante acompanhada do x, ou de qualquer variável, né? É o próprio k. Vou colocar aqui. Vocês já estão olhando, é o jogo, né? Na seleção. Ó, vamos lá, ó. Agora eu quero calcular as duas. Geralmente, pessoal, nos livros, vocês observaram lá em cima que eu coloquei assim, né? O ponto XY. Mas geralmente os livros, quando o ponto não é usado, e aí vocês vão, em outros exemplos, no decorrer das aulas eu vou falando de mais exemplos, né? Mas quando os pontos não forem usados, os livros geralmente omitem esse ponto aqui. Porque ele não vai ser, ele não vai influenciar naquele exemplo em particular. Como nesse caso, eu só vou derivar normal, mas eu vou colocar aqui o ponto. Mas quando vocês verem que não tem, é porque o livro ele não considerou. Aí, novamente, ó, vamos calcular. Nessa primeira, como eu quero calcular o x, o y é constante, tá? Ó, observem, e tudo que tem y é constante. Então, quando eu derivar ele, tá vendo? A constante, ela permanece. É a mesma coisa também de eu derivar, por exemplo, k vezes x2. Quando eu derivo isso, a constante fica, eu repito a constante, vezes a derivada do x2. Deixa eu botar de outra cor aqui. Tá vendo, ó?
lá no cálculo 1, quando você tem uma constante vezes um x quadrado, por exemplo, ou qualquer outra função, tá vendo? A derivada de uma constante vezes uma função, eu repito a constante e só derivo a função. Aqui a ideia é a mesma coisa. Aliás, a ideia é exatamente igual, né? Como o y é constante, para derivar esses dois aqui, então eu vou derivar aqui, ó. Eu não vou efetuar ainda não, vou só escrever assim. Então, para derivar esses dois, tudo que é constante eu repito. Então, como y ao quadrado é constante, eu vou só repetir. E o que tem x, aí sim eu vou derivar. Então, a derivada do x cubo é 3x quadrado. Aqui vai ficar 3 y2 x quadrado. Aqui é a mesma coisa, ó. No y, quem vai ser a constante agora vai ser o x. Tá? Isso aqui vai ser a derivada, né? Agora, como x é constante, eu vou repetir, só derivo o que tem o y, 2y. Aqui vai ficar 2. Ok? Se você não estiver entendendo, que também tem aquele estágio, se vocês... isso aqui vocês têm que treinar muito, viu? Vou fazer mais aqui. Eu vou fazer só isso até agora, né? Deixa eu ver só uma coisinha aqui. O que eu falei na outra aula? Ah, tá. Fiz isso aqui. Eu fui fazendo exemplo. Eu ia fazer só exemplo. Esses exemplos que eu vou pegar aqui, ó, é da página 182, exercícios. São os exercícios do próprio livro, tá? Propostos. E aí depende muito da edição, aqui o exercício 10.1, mas é o primeiro exercício do capítulo de derivada parcial. Vamos lá, eu quero calcular as duas derivadas, tá? Aí aqui eu não vou colocar mais o ponto, não. Assim, quando você só quer derivar, acrescentar isso aqui, ó, é opcional. Aí eu vou tirar aqui. Então vamos lá. Vou calcular primeiro essa, depois calcular outra. Aí novamente, ó, tudo que for constante, vai zerar, né? Aí aqui tudo que for, na verdade, eu não quis dizer isso não, eu quis dizer que tudo que tiver y é constante. Então, eu vou derivar aqui, eu não vou efetuar ainda não. E aí as regras de derivação de derivada, elas continuam valendo aqui. Por exemplo, ó, como eu estou derivando em relação a x, isso aqui é constante. Então, o com 5 também é constante. Eu vou derivar só o x à quarta. Então, aqui eu repito, ó, o que vai ser constante vezes a derivada do x à quarta, que é 4x à terceira. Mais esse aqui é constante agora, y ao cubo. Repito, vezes a derivada do x, 1. Mais aí a derivada do 4, que é constante, 0. Aí ficou isso. Agora aqui eu posso efetuar, né? 20 y ao quadrado, x ao cubo, mais y ao cubo. Então, essa aqui é a derivada do x. Agora do y.
A derivada, vou repetir a mesma coisa, né? Cinco x à quarta, y2, mais x, y terceira, mais 4. Agora, tudo que tem x é constante. Então, vai ficar o quê, né? Tá vendo? Ó? Nessa primeira expressão, isso aqui é constante. Então, eu repito, derivo só o y, 2y. Mas, agora, esse x aqui é constante. Derivo só o y, 3y2. Mais zero, que o 4 é constante. E aqui eu posso simplificar, né? 10. Eu estou pegando esses dois aqui, ó. Ok? É derivado em relação a y. Vamos fazer mais. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não, né? Ó, vou fazer uma aqui usando a regra do quociente. Pronto, vamos fazer isso aqui. Então, vou primeiro calcular a derivada com respeito a x. Aí, eu não vou efetuar tudo de uma vez, não. Então, deriva a primeira, vou só colocar x3 mais y2 linha, vezes a segunda, menos a primeira, né? Vezes a derivada da segunda. Colocar só assim, por enquanto. Não vou efetuar sobre a segunda ao quadrado. Aí vamos lá. Aí, esse primeiro parênteses aqui, eu não efetuei, mas a derivada dele é com respeito a x. Então, eu só vou derivar esse aqui, ó. Então, dá 3x quadrado. Esse segundo vai zerar porque ele está sozinho, né? Ele é uma constante, está só. Então, zero. Aí, então, é 3x quadrado vezes esse segundo, né? Menos, repito aquilo, né? Menos esse segundo parênteses aqui. Agora, do mesmo jeito, esse aqui eu vou derivar só o primeiro que ele está com respeito a x. Esse aqui. O segundo é como só tem o y só, zero. Então fica 2x. E aí o denominador simplesmente repito, né? Ok? E aí pronto, está derivado. Você pode até simplificar isso aqui, mas não há necessidade, mas eu vou simplificar. Por exemplo, aqui, né? Distribuir aqui, ó. 3x à quarta mais 3x menos 2x à quarta, né? Menos 2xy2. Eu posso simplificar esse elemento, esse primeiro com o terceiro, né? Vai dar x à quarta
E os outros eu só repito. Mas aqui a derivada já foi efetuada, né? Só estou simplificando. Talvez porque a resposta do livro esteja assim, mas pronto, é isso aqui. Ok? E aí eu quero que vocês tentem a do y, nesse exemplo. Vocês tentem fazer a derivada do y. Ok? Agora eu vou fazer um exemplo, um outro, e aí eu vou fazer a do y e vocês vão tentar a do x depois. Vou pegar aqui. Quanto xy menos 3y. Por exemplo, esse aqui, né? Vou calcular a derivada parcial dele com respeito a y. Aí aqui vai envolver muitas coisas, né? Regra da cadeia, por exemplo, df dy, né? Como é que eu derivo isso aqui? Por exemplo, como é que você deriva lá do... É a mesma coisa que se deriva no cálculo 1. Por exemplo, como é que eu derivo essa expressão aqui, né? Esse 3 ele vai descer, né? Então vai ficar 3. Eu repito tudo que está dentro do parêntese. Aí o expoente fica 2. Agora, vezes a derivada do que está dentro do parêntese. Então, é vezes 4. Eu não vou derivar ainda, eu vou só colocar a expressão. Vou colocar assim, vezes linha, mais a derivada do último ali, que eu também não vou efetuar por enquanto. Linha. Aí, agora eu vou repetir, né? Agora você pode fazer direto, né? Você já pode colocar o resultado. E aí, agora sim. Qual é a derivada desse aqui, né? Como eu estou derivando com respeito a y, tudo que tem x é constante. Então, esse aqui é constante, ó. 4x é constante. Aí, como está acompanhado do y, repito, né? Fica 4x. E aí, qual é a derivada do y? 1 menos. Agora, essa aqui não tem x, né? Eu só derivo normal, porque é respeito a y. Vai ficar 9y ao quadrado mais. Agora aqui, do mesmo jeito, o que tem x é constante. Aí eu repito ele, né? Vezes a derivada do y, 1. Agora eu só vou repetir aqui para... E já está feito, né? Ok? E aí vocês tentem fazer a do x agora. Todo mundo calado. Então, já começou o jogo já, né? Vocês devem estar assistindo aí, não sei. Vou fazer mais um só para encerrar. Vou fazer esse aqui. Só, vocês têm que treinar isso aqui esse fim de semana, viu? Porque senão vocês não vão entender nada das outras aulas. Então, vamos lá. É a mesma coisa. Esse aqui eu vou até escrever, ela vai dar um terço, né? Só para... Ou então até quarta-feira vocês têm que não, revisar isso aqui, porque senão vocês não vão entender as outras aulas. E aí vamos lá, né? Eu vou fazer a da... Aqui tanto faz, né? Porque não muda muita coisa. Vou fazer o do y de novo. E aí do mesmo jeito, ó, regra da cadeia. Esse aqui desce, né?
Um terço. X, repito esse aqui. Aí um terço menos um, né? Colocar até assim. Vezes a derivada do que está dentro, né? Linha. Pronto. Aqui vai ficar um terço. Vai ficar menos dois terços, né? Agora, essa derivada aqui é a derivada com respeito a y. Então, esse aqui vai zerar e esse vai zerar. Só sobra o 2y aqui, né? E aí pronto, aqui já está feita, né? A derivada é só isso aqui. Então, se você quiser escrever como simplificar, né? 2y sobre 3 raiz cúbica, né? De x mais y ao quadrado, né? Assim, ok? Vocês estão entendendo alguma coisa? Ou não? Você tem que revisar isso aqui. Porque, por enquanto, é só calcular essas derivadas aqui, viu? Só entre aspas, né? Mas eu vou, basicamente, até a prova, eu vou ficar fazendo isso aqui direto. Sempre vai ter alguma derivada parcial para calcular. E é importante vocês treinem essas derivadas. Eu vou deixar uma questão de exercício. É só uma questão, viu? Página. Eu já fiz. Esses itens que eu fiz é da mesma página. É a mesma questão. Então, vocês revisem esse que eu fiz e tentem os outros. Página 182. Exercícios 10.1. Os outros eu vou passar nas outras aulas. Tá? Questão 1, tá? No geral, eu vou marcar 20, mas por enquanto só faço a primeira. Claro que se vocês quiserem fazer o resto, não tem problema, mas questão 1 é só a primeira questão, tá? Aí são 12 funções para vocês derivarem, mas façam só isso aqui, é o suficiente já. E sendo que eu já fiz aqui quantos, né, dela? Acho que eu fiz 3, né? Dois. Mas eu também não fiz todas completas, né? Fiz 4. Ok? Esses itens que eu já fiz aqui são todos dessa questão. Então, vocês têm que treinar essas derivadas aqui, começar a calcular, para entenderem as outras aulas, que toda vez eu vou ficar derivando, e aí vai ser difícil vocês entenderem outros conteúdos, porque eu vou precisar de derivada parcial, não só para calcular ela simplesmente, mas para utilizar em outra situação. E é importante que vocês treinem essas derivadas aqui. Ok? Tá entendendo, né? Mas treine essa questão, viu? É só uma questão. Até quarta-feira. Ou então vocês podem treinar outras, né? Se vocês se sentirem mais à vontade. Mas as outras eu vou falar. Como é a primeira vez que eu tô falando disso, tudo que envolve as outras questões eu vou continuar falando. Ok? Então, por enquanto é isso. Eu vou tentar entregar a prova de vocês. Eu vou tentar não, eu tenho que entregar até segunda. Até segunda todo mundo vai estar com a nota. Ok? Então é isso, viu? Por hoje
É só isso que eu queria falar. Então, treine essa questão aqui que eu disse, viu? E outras também vocês podem pegar, ou revisa essa aula aqui. Tem outras funções que a gente vai usar muito derivada parcial em todas as aulas. É importante que vocês já saibam isso aqui, pelo menos. Então, até a próxima, viu? Se cuide aí, bom fim de semana para todo mundo. Qualquer coisa, vocês podem mandar um e-mail. Ou WhatsApp, ou qualquer outra coisa aí. Até mais.